quase 9 horas da manhã, reta final do Acorda Metrópolis, mas ainda dá para falar sobre vários assuntos muito importantes dessa semana toda. A Polícia Federal indiciou 16 pessoas ligadas a Voo e Paz pelo desastre aéreo ocorrido em Vinhedo, no interior de São Paulo, em 9 de agosto de 2024. Isso, daqui a pouquinho, 2 anos. Os nomes foram confirmados nesta quinta-feira por agentes da PF e eles também apresentaram o relatório da perícia do acidente. Entre os indiciados, há pilotos, despachantes, gerentes, diretores e um mecânico, além do presidente da empresa, José Luiz Felício Filho. Todos eles foram responsabilizados pela PF em diferentes aspectos pelas falhas que levaram à queda da aeronave. Quem vai trazer todos os detalhes dessa história toda é o nosso repórter da redação de São Paulo, do Metrópolis.com, falando com a gente diretamente de lá, o Rodrigo Tâmaro. Oi, Tâmaro, bom dia. Bom dia, Natália. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos detalhar essa história. Os documentos são bem grandes, né? Só o laudo técnico ali da Polícia Federal tem 200 páginas, fora as milhares de páginas ali do restante da investigação, mas a gente consegue traduzir um pouquinho do que estava lá, do essencial que estava nesses documentos, né? Falando sobre o laudo, esse laudo ele investiga as causas e as eventuais responsabilidades do acidente, né? Então é uma parte ali mais técnica mesmo. O que a Polícia Federal concluiu, Nath? Que o avião caiu por causa do acúmulo de gelo. E esse acúmulo de gelo está relacionado a problemas técnicos da aeronave. Além disso, a PF também identificou uma falha operacional da tripulação que acabou por contribuir para essa queda, né? O que a Polícia Federal, ela não atribui exatamente a responsabilidade à tripulação, mas diz que o protocolo ali seguido pelo piloto e pelo copiloto não foi adequado. Em relação a esse acúmulo de gelo, né, a Polícia Federal diz que as condições meteorológicas ali no dia do voo já eram conhecidas, então essas condições de formação intensa de gelo eram sabidas pelos pilotos, pelo piloto, pelo copiloto e também pela equipe da aeronave, mas mesmo assim eles mantiveram um voo e mantiveram o voo sabendo que a aeronave tinha problemas no sistema de degelo. Então, a Polícia Federal afirma que, com essas informações, a aeronave não deveria ter decolado. E aí, em relação a esses protocolos, né, que a tripulação deixou de seguir, segundo a Polícia Federal, o documento traz ali a transcrição da conversa do cockpit ali entre o piloto e o copiloto. Eles comentam sobre essa formação de gelo, mas na conversa deles, eles mostram que estavam preocupados com o pouso da aeronave em Congonhas. Então, eles iniciaram ali os procedimentos de pouso e, segundo a PF, acabaram ignorando, né? Acabaram não dando a devida importância para os alertas do sistema de degelo. E daí, com o acúmulo de gelo na aeronave, eles acabaram perdendo o controle, né, do avião, e esse avião acabou caindo. Em relação aos indiciados, Nath, como você falou, são 16, né? Uma lista relativamente grande aí de nomes. Mas o destaque fica para esse presidente da Voo e Paz, né, a empresa, o José Luiz Felício Filho. Ele foi responsabilizado como presidente, né, por envolvimento em falhas de gestão e de segurança ali da empresa. E daí, como você disse também, a lista de indiciados também tem gestores ali de diferentes áreas da empresa, né, da Voo e Paz, da área de segurança, técnicos, da área de manutenção. Também o mecânico que liberou essa aeronave para o voo e os pilotos e chefes de tripulação, pilotos de voos anteriores, Nath, porque o que a Polícia Federal diz é que esses problemas técnicos ali que aconteceram nesse voo especificamente já tinham acontecido em outros voos dessa mesma aeronave, mas não foram reportados pela tripulação, né? Então, por isso, esses outros pilotos foram indiciados. E aí, para a gente entrar no aspecto da empresa dentro desse inquérito da Polícia Federal, a PF diz que existia uma cultura dentro da Voo e Paz que priorizava a disponibilidade das aeronaves, né, a disponibilidade para os voos e não a segurança. E daí eles também falam que, em relação a essa omissão ali desses relatórios da tripulação em relação às falhas da aeronave, existia uma cultura de omitir essas falhas para driblar
a ANAC, né, a Agência Nacional de Aviação Civil, para driblar a fiscalização da ANAC. E daí o que a Polícia Federal diz em relação a esse acidente é de que não foi um erro pontual, mas sim uma prática institucionalizada ali de passar por cima dessas questões de segurança. A Voepes, em nota, disse que adota, né, que segue todos os protocolos e que se mantém sempre atenta à manutenção das aeronaves e à capacitação da tripulação, Nath. E daí, para fechar o nosso comentário aqui com um detalhe importante também de atualização em relação a esse caso, além do inquérito apontando essas responsabilidades e apresentando as justificativas para a queda da aeronave, a Polícia Federal também colocou a própria ANAC na mira, porque, segundo a PF, né, o que a PF quer a partir de agora é apurar se houve algum caso de corrupção dentro da ANAC que acabou resultando numa vista grossa, ou enfim, uma prevaricação ali nessa fiscalização e acabou liberando a aeronave para voo, enfim, a operação da empresa Voepes como um todo. Perfeito, Tâmaro. É isso. Nossa, essas imagens são tão fortes, né? Desde o primeiro momento que a gente assistiu há quase 2 anos, a gente não vai se esquecer nunca, né? E, obviamente, principalmente essas famílias todas que estão esperando aí todas essas resoluções. E um outro ponto muito curioso da história toda é a Polícia Federal, né? Estar acompanhando toda e fazendo toda essa investigação. Ainda tem muita pergunta a ser respondida e o Tâmaro vai continuar em cima dessa história e vai atualizando pra gente. Então,